Quando meu filho morreu, a esposa dele herdou a casa e US$ 25 milhões e depois me expulsou, dizendo: "Você não é mais bem-vindo aqui. Vá morrer no lixo." Mas, alguns dias depois, o advogado riu e disse: "Você ouviu atentamente o testamento?" O que estava escrito no testamento fez minha nora desmaiar de choque. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas são onde você está agora. O caixão de mogno brilhava sob o céu cinza do Texas, ameaçando uma chuva que ainda não havia chegado. 37 pessoas estavam ao redor do túmulo do meu filho, suas roupas pretas fazendo-os parecer corvos contra a grama da primavera. Segurei a foto de Jeffrey da terceira série nas minhas mãos envelhecidas, as bordas macias de tanto tocar. Meu filho se foi, aos 45 anos, e o câncer o levou de qualquer maneira. Zela se posicionou à cabeceira do caixão, representando perfeitamente a viúva enlutada. Seu vestido preto de grife provavelmente custa mais do que a maioria das pessoas aqui ganha em um mês. Aquelas unhas feitas e pintadas de vermelho escuro repousavam sobre a madeira polida como se ela fosse a dona dela, como se ela fosse dona de tudo. O ministro estava na metade de seu discurso sobre o descanso eterno quando ela se moveu. Seus saltos altos estalaram contra as pedras do cemitério enquanto ela se aproximava de mim, com aquela simpatia calculada estampada em seu rosto. "Clyde", ela sussurrou, mais alto o suficiente para a Sra. Henderson e os Johnson ouvirem. Sua mão perfeitamente manicurada tocou meu braço. "Espero que você não pense que vai ficar na minha casa depois disso." As palavras atingiram como água gelada. Vários enlutados se mexeram, desconfortáveis, fingindo que não tinham ouvido, mas ouviram. Todos ouviram. Agarrei a fotografia de Jeffrey com mais força, sentindo o músculo do meu maxilar tensionar. "Esta é a casa do meu filho, Zela." Era a casa do seu filho? A voz dela carregava aquele doce veneno que ela havia aperfeiçoado. "Agora é meu." Jeffrey deixou tudo para sua amada esposa. A Sra. Henderson suspirou baixinho por trás da mão enluvada. Obi Smith se aproximou, seu rosto envelhecido endurecendo. Essas pessoas conheciam Jeffrey desde que ele era tão alto quanto um gafanhoto. Eles o viram construir seu império da construção do nada. "Ainda não ouvimos o testamento", eu disse baixinho, mantendo a voz firme apesar da chama crescendo em meu peito. Zela riu, riu mesmo, no funeral do meu filho. "O que ouvir? Sou a esposa dele. Para quem mais ele deixaria milhões?" O ministro fez uma pausa no meio da frase, visivelmente desconfortável. As pessoas agora estavam olhando fixamente, algumas desviando o olhar, constrangidas. Era para ser sobre Jeffrey, sobre honrar sua memória. Em vez disso, essa mulher estava transformando isso em seu show pessoal. "O falecido era um homem generoso", continuou o ministro, tentando retomar o controle do culto. "Um pilar da nossa comunidade, um pilar que sabia cuidar da família", interrompeu Zela, sorrindo para mim com aqueles olhos azuis frios. A verdadeira família dele. Foi aí que eu entendi. Não se tratava de falar sobre luto, nem de ganância. Era estratégia. Ela planejou esse momento, escolheu esse ambiente público onde eu não poderia responder da maneira que meu sangue exigia, onde ela poderia estabelecer sua narrativa diante de testemunhas. O pastor terminou sua oração enquanto a terra começava a cair sobre o caixão de Jeffrey. Cada pada parecia mais um pedaço do meu coração partido, mas o sorriso irônico de Zela, aquele sorrisinho triunfante enquanto observava meu rosto, estava gravado na minha memória. Ela retornou à sua atuação como viúva, aceitando condolências de pessoas que conheciam Jeffrey desde a infância, interpretando a esposa enlutada, enquanto a verdadeira dor, a minha, era deixada de lado como o jornal de ontem. Enquanto baixavam meu filho em solo texano, fiz uma promessa a mim mesma. Seja qual for o jogo que Zela pensava estar jogando, ela tinha escolhido o oponente errado. A chuva finalmente começou, como aconteceria com a última pá. Enquanto a multidão se dispersava em direção aos seus carros, eu fiquei para trás. Os coveiros haviam terminado o trabalho, e a lápide temporária de Jeffrey estava torta na terra fresca. Coloco minha única rosa vermelha no monte, a mesma variedade que sua mãe cultivava em nosso jardim 30 anos antes. O riso de Zela ecoou pelo cemitério, onde ela se reuniu com um grupo de enlutados, provavelmente contando sua história de soba sobre o fardo da pobre viúva. O vento agitava meus cabelos grisalhos e a artrite provocava dores familiares nas minhas mãos enquanto eu olhava para aquela fotografia da escola. Jeffrey aos 8 anos, sorriso largo e um coque que nunca se fechava.
Quando aquele garoto de olhos brilhantes se tornou o homem de bochechas fundas que visitei naquele quarto de hospital em Houston, em março de 2023. MD Anderson Cancer Center. O cheiro de anestésico não conseguia esconder o medo naquele lugar. Jeffrey já havia perdido 18 quilos. Seus ternos caros frouxos em seu corpo encolhido. Os tratamentos experimentais não estavam funcionando. Mas ele continuou lutando, sempre lutando. Pai, quero que saiba que cuidei de você, disse ele naquele dia, apertando minha mão com dedos que pareciam ossos de pássaro. Aconteça o que acontecer, você está protegida. Eu não tinha entendido na época. Imaginei que ele se referisse ao seguro de vida, talvez a alguma conta poupança. Jeffrey sempre foi responsável, mesmo quando criança, guardando moedas em potes de vidro. Mas, ao vê-lo lutar durante aqueles últimos meses, vi algo mais. Medo. Não de morrer. Jeffrey não tinha medo de muita coisa, mas sim de deixar as coisas inacabadas, de deixar as pessoas desprotegidas. A lembrança retrocedeu 20 anos. Jeffrey, aos 25 anos, estava no que viria a ser seu primeiro escritório, um espaço alugado acima da loja de ferragens Murphy, com uma mesa dobrável como escrivaninha e sonhos maiores que o próprio Texas. Nunca mais serei pobre como nós éramos, pai. Ele havia prometido, trabalhando 16 horas por dia, transformar aquele empréstimo de $5.000 em algo real. Construindo loteamentos em 3 condados, criando empregos e deixando famílias felizes nas casas que sua empresa construiu. O sucesso veio rápido assim que começou. Primeiro milhão aos 35, 10 milhões aos 40. Mas o trabalho nunca parou. Jeffrey se comportava como um homem possuído, perseguindo algo que eu nunca entendi direito. Talvez afastando a lembrança do queijo do governo e das roupas de segunda mão, de ver sua mãe contar centavos no supermercado. A fotografia tremia nas minhas mãos artríticas. Aquela última conversa coerente em fevereiro, 3 dias antes do fim. A voz de Jeffrey é quase um sussurro, mas suas palavras são afiadas e urgentes. Ela não é quem eu pensava, pai. Zela, eu percebi tarde demais. Filho, você está cansado. O remédio, a vontade. Eu me certifiquei de que você esteja protegido. Prometa que lutará se precisar. Eu tinha prometido, sem saber o que estava prometendo. Imaginei que fosse o remédio falando ou a dor deixando-o paranoico. Jeffrey morreu acreditando que eu o havia compreendido e que eu o havia decepcionado naquele momento final. Agora, de pé sobre seu túmulo, enquanto sua esposa comemorava a 50 metros de distância. Aquelas palavras soaram como profecia. O dinheiro não o salvou. Todos aqueles anos acumulando riqueza, sacrificando saúde, tempo e paz de espírito, e o câncer o levou mesmo assim. A cruel ironia era mais forte que as ameaças de Zeia, mas Jeffrey tinha sido inteligente, mais inteligente do que seu velho lhe dava crédito. Naqueles últimos meses, enquanto ele lutava pela sua vida, ele também lutava pela minha. Guardei a fotografia no bolso do casaco enquanto a voz de Zela ecoava pelo cemitério. Bem, é hora de discutir questões práticas. Ela se aproximava com seu grupo de testemunhas, provavelmente planejando outra humilhação pública. Apertei a foto da escola com mais força, sentindo suas bordas macias pressionarem minha palma. Seja lá o que Jeffrey tivesse planejado, seja qual fosse a proteção que ele tivesse prometido, eu precisaria disso em breve. A chuva caía mais forte agora, e os sapatos de grife da Zela estariam ficando enlameados. Ótimo! Que ela lutasse com alguma coisa, mesmo que fosse apenas andar na grama molhada. O cascalho rangia sob minhas botas enquanto eu caminhava em direção à minha velha picape Ford. Portas de carro batiam com força no estacionamento, motores ligavam, pessoas ansiosas para escapar do constrangimento que Zela havia criado ao lado do túmulo. Ela me interceptou a meio caminho da minha caminhonete, seus saltos de grife estalando no asfalto molhado. A senhora Henderson, Joe, do First National Bank, e 3 outros enlutados a ladeavam como um júri que ela havia reunido. Posicionamento estratégico. Reconheci isso dos meus tempos de exército. Clyde, você precisa entender a realidade. Zela se colocou bem no meu caminho, aqueles olhos azuis e frios fixos nos meus. Jeffrey deixou tudo para mim. A casa, o negócio, os investimentos, tudo. A confiança dela era absoluta. Não era blefe nem ilusão. Ela sabia de algo que nós não sabíamos, e estava gostando da revelação.
Mantive a voz calma, como se faz com animais assustados. Ainda não ouvimos o testamento, Zela. O que há para ouvir? Sou a esposa dele. A risada dela era cortante o suficiente para cortar vidro. Você achou que ele deixaria milhões para alguém que nunca contribuiu com um centavo para o seu sucesso? As testemunhas se mexeram, desconfortáveis. Joe pigarreou e observou os sapatos. A senhora Henderson apertou a bolsa com mais força, claramente desejando estar em qualquer outro lugar, mas eles ficaram. Esse era o propósito daquele pequeno teatro: criar testemunhas de seu domínio, estabelecer a narrativa antes que alguém pudesse contestá-la. Eu sei que é difícil, continuou ela, inclinando a cabeça com compaixão, mas você não pode viver em negação. Jeffrey te amava, mas era prático. Ele sabia que eu precisaria de tudo para manter o estilo de vida que ele construiu para nós. A crueldade era de tirar o fôlego. Não apenas as palavras, mas o momento, o ambiente público, as testemunhas que ela reuniu para assistir à minha humilhação. Essa mulher estudou a dor como outras pessoas estudam receitas. Está tudo bem por aqui, Clyde? Obad Smith se aproximou vindo da direção de seu velho Chevy, interpretando a tensão como sinais meteorológicos. Aos 68 anos, Obi ainda tinha o porte do fazendeiro que tinha sido, com mãos capazes de acalmar um cavalo assustado ou parar um touro em ataque. 30 anos de amizade o ensinaram a reconhecer problemas. Isela era um problema num vestido de grife. Só estamos discutindo questões práticas, disse Zela, sua irritação pela interrupção passando pelo seu rosto antes de a máscara voltar ao lugar. Questões práticas podem esperar, disse Obi baixinho, posicionando-se ligeiramente entre nós. O homem merece um tempo para lamentar o filho. Claro que sim, disse Zela, com um sorriso tênue. É exatamente por isso que estou convidando todos para um lanche em casa, uma verdadeira reunião em memória a ele. Isso era novidade para mim. Jeffrey teria desejado algo simples e tranquilo, mas ela estava reescrevendo a história dele em tempo real, tornando-se a anfitriã generosa em vez do abutre bisbilhotando seus ossos. Parece ótimo, disse a senhora Henderson, visivelmente aliviada por ter algo normal em que se concentrar. O Jeffrey teria gostado. Os outros murmuraram em concordância, aceitando o convite sem questionar. O sorriso de Zela se alargou ao vê-los se alinharem, estabelecendo-se como a anfitriã adequada da memória de Jeffrey. Você também vem, não é, Clyde? Seu tom era de seda sobre aço. É importante que a família esteja presente. Família? A palavra era um insulto envolto em cortesia, proferido na frente de pessoas que me conheciam desde antes de Jeffrey nascer. Ela estava me desafiando a me recusar a parecer mesquinho e difícil diante da comunidade. Tem alguma coisa errada com isso, murmurou Obi, aproximando-se para que só eu pudesse ouvir. Seus instintos de fazendeiro eram mais aguçados do que a maioria das pessoas imaginava, mas os outros já estavam indo em direção aos seus carros, conversando sobre os pratos que levariam e como Jeffrey adoraria ver todos juntos. Zela havia sequestrado com sucesso a memória do meu filho, transformando seu funeral em sua coroação. Te vejo em casa, disse ela, com o triunfo brilhando naqueles olhos azuis. Afinal, a casa ainda é do seu filho por enquanto. A ênfase no por enquanto foi deliberada. Mais uma pequena crueldade aplicada com precisão cirúrgica. Ela entrou na Mercedes de Jeffrey, agora sua Mercedes, e partiu, liderando a caravana de enlutados, para o que tinha sido minha casa pelos últimos 3 anos. Fiquei no estacionamento do cemitério, com a chuva encharcando minha jaqueta, observando as lanternas traseiras desaparecerem na estrada principal. O funeral havia terminado, mas algo mais estava começando. Obi esperava ao lado de sua caminhonete, com o motor ligado, mas sem sair. Entre, velho amigo. Olhei para o túmulo de Jeffrey mais uma vez e então subi na minha picape. Seja lá o que ela tivesse planejado para essa reunião memorial, eu não iria enfrentá-la sozinho. A viagem de 15 minutos até a casa foi como se estivéssemos indo para uma batalha. E eu supus que fosse mesmo. Os carros entravam na entrada circular um após o outro, com o cascalho estalando sob os pneus enquanto chegávamos à casa da família Wells. Zela chegou antes de nós, é claro, com sua Mercedes já estacionada em um local de destaque perto da escada da frente. Ela surgiu antes mesmo que a maioria de nós tivesse desligado os motores, repentinamente energizada de uma forma que me fez arrepiar. Por favor, todos, entrem para tomar um refresco. Sua voz ecoou pela entrada da garagem como uma projeção teatral.
Preparei uma cerimônia em memória de Jeffrey. Desci da caminhonete do Uber lentamente, minhas articulações artríticas reclamando após o longo dia. Algo parecia errado em toda essa situação. Não tínhamos planejado nenhuma cerimônia em memória a ele. Na verdade, Jeffrey teria odiado toda essa confusão. Desde quando ela planejava um memorial, Obi murmurou baixinho, acompanhando meu passo em direção à casa. A mansão vitoriana parecia a mesma de sempre, colunas brancas, varanda envolvente, as rosas trepadeiras que minha falecida esposa plantou 40 anos atrás. Mas ela estava parada nos degraus da frente como se fosse dona de cada tijolo e tábua, o que, de acordo com o que acabávamos de testemunhar, provavelmente era o caso. A senhora Henderson ergueu as sobrancelhas para mim enquanto nos aproximávamos. Clyde, querido, você sabia dessa reunião? Não, senhora. Isso é novidade para mim. Zela nos ouviu conversando e virou aquele sorriso de treino na nossa direção. Eu queria que os amigos do Jeffrey tivessem a oportunidade de se lembrar dele. Certamente você não se opõe a honrar a memória do seu filho. A maneira como ela expressou isso fez qualquer objeção soar egoísta. Mulher inteligente, essa minha nora, manipuladora como um vendedor de óleo de cobra, mais inteligente. Entramos na casa que chamei de lar por 3 anos, o lugar onde Jeffrey nasceu, onde sua mãe morreu, onde 3 gerações de homens de Wells viveram, trabalharam e amaram. Agora, pertencia a alguém que conhecia Jeffrey há menos de 2 anos. Foi então que notei a configuração. As mesas estavam arrumadas na sala de jantar, cobertas com toalhas brancas que eu nunca tinha visto antes. Louças de alta qualidade estavam dispostas, não os pratos do dia a dia, mas o conjunto de casamento que pertencera à mãe de Jeffrey. Taças de vinho brilhavam sob o lustre, e garrafas de aparência cara já estavam abertas e respirando. Esse nível de preparação não aconteceu na hora entre o funeral e agora. Ela planejou isso, sussurrei para Obi enquanto pendurávamos nossos casacos no hall de entrada. Antes mesmo do funeral terminar, ele concordou, com seus olhos de fazendeiro observando cada detalhe. Olhem só aquelas flores. Não são arranjos de supermercado. Alguém fez um pedido há alguns dias. Zela percorria os cômodos como uma anfitriã nata para a função, direcionando as pessoas para a sala de estar, oferecendo bebidas e discutindo a seleção de vinhos com autoridade. Cada gesto gritava propriedade, posse, controle. Por favor, fiquem à vontade, disse ela, gesticulando em direção à poltrona favorita de Jeffrey, a poltrona de couro onde ele passará seus últimos meses, quando os tratamentos o deixaram fraco demais para trabalhar. Vou levar algo para todos beberem. O Joe, do banco, aceitou uma taça de vinho tinto, que provavelmente custa mais do que o orçamento semanal da maioria das pessoas para compras de supermercado. Que gentileza, Zela. Você preparou tudo isso hoje. Jeffrey sempre disse que hospitalidade era importante. Ela se serviu de uma taça generosa, com as mãos firmes como as de um cirurgião. Ele gostaria que seus amigos se lembrassem daquele dia com carinho. Lembrar-se bem, como se o funeral não tivesse sido suficiente. Como se ela precisasse estampar sua propriedade na memória de Jeffrey também. A campainha tocou, cortando o murmúrio da conversa. Os olhos de Zela brilharam imediatamente, e ela praticamente saltou em direção à porta da frente. Deve ser o Sr. Thompson, anunciou ela para a sala, com a excitação mal contida. Agora podemos cuidar dos assuntos formais. Jasper Thompson entrou, carregando sua pasta oficial de documentos, sua expressão profissionalmente neutra, mas seus olhos encontrando os meus do outro lado da sala. Algo brilhou ali, um olhar que eu não conseguia decifrar, mas que acelerou meu pulso. A coisa de verdade estava prestes a começar. 23 pessoas se acomodaram na sala de estar, encontrando assentos em sofás, cadeiras e qualquer outro lugar que pudessem encontrar. A atmosfera formal parecia pesada como o ar de um túmulo. Jasper Thompson posicionou-se perto da lareira, retirando documentos oficiais de sua pasta de couro com eficiência praticada. Zela sentou-se na poltrona mais próxima do advogado, alisando seu vestido preto e ajustando seu colar de pérolas. Sentei-me na cadeira do canto, perto da janela, o lugar onde fiquei sentado inúmeras noites observando Jeffrey trabalhar em seu laptop. Agora lerei o testamento de Jeffrey Michael Wells, começou Thompson, sua voz carregando o peso da autoridade legal. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelo suave farfalhar de papéis. Datado de 10 de fevereiro de 2025.
testemunhado e registrado em cartório, de acordo com a lei estadual do Texas, o pé de Zela começou a bater no tapete oriental. Seus dedos tamborilavam no braço da cadeira. A mulher mal conseguia se conter. Thompson continuou com a linguagem jurídica padrão, declarações de mente sã, revogação de testamentos anteriores, nomeação de executivos, coisas chatas que fizeram a Sra. Henderson se mexer na cadeira, e de olhar para o relógio. Aos meus leais funcionários da Wells Construction, deixo 1 mês de salário adicional para ser distribuído igualmente entre todos os funcionários atuais. A voz de Thompson permaneceu firme e profissional. Para minha prima Sarah, em Houston, deixo a coleção de joias da minha mãe. Para a Biblioteca Pública de Willow Creek, deixo $50 mil para a reforma da seção infantil. Pequenos presentes, doações de caridade, itens pessoais espalhados entre vários parentes. Material de testamento padrão que fazia a impaciência de Zela ficar mais óbvia a cada minuto. Quando ele chega nas partes importantes, ela sussurrou alto o suficiente para metade da sala ouvir. Thompson pigarreou e virou a página. A sala prendeu a respiração. Para minha amada esposa, Zela Marie Wells, deixo a casa da família localizada na 847 Magnolia Street, juntamente com seu conteúdo e a quantia de $25 milhões de minhas contas de investimento. Zela se levantou da cadeira como se tivesse sido lançada. Eu sabia. Eu sabia que Jeffrey cuidava de mim direitinho. As reações dos convidados foram variadas. Alguns sorriram educadamente. Outros pareceram incomodados com o entusiasmo dela. A Sra. Henderson trocou um olhar significativo com o marido. Mesmo em meio ao luto, havia certos limites sociais que a maioria das pessoas observava. Agarrei os braços da minha cadeira, sentindo os veios da madeira pressionarem minhas palmas. 25 milhões mais a casa. Jeffrey tinha sido generoso com a esposa. Eu admito. Sobre o quê? Pigarrei, odiando ter que perguntar. O que eu recebo? Os olhos de Thompson encontraram os meus do outro lado da sala, e algo se passou entre nós. Um olhar que dizia mais do que palavras. Ao meu pai, Clyde Samuel Wells, deixo todos os momentos pessoais, fotos de família e suas ferramentas da oficina. O silêncio se estendeu como caramelo. Ferramentas e fotografias. Depois de ajudar a construir o império de Jeffrey, depois de 3 anos vivendo sob aquele teto, depois de uma vida inteira de amor e sacrifício, ferramentas e fotografias, o sorriso de Zela poderia ter movido o condado inteiro. Ela se virou para encarar a sala como uma rainha se dirigindo a seus súditos, aceitando felicitações de vizinhos que conheciam Jeffrey desde que ele usava fraldas. Jeffrey sempre disse que cuidaria de mim, anunciou ela, com a voz cheia de triunfo. Ele era um marido tão atencioso. A Sra. Henderson assentiu educadamente. Bem, querida, você certamente está pronta para a vida agora. Mais do que definido? A risada de Zela era cortante. Nunca mais terei que me preocupar com nada. Permaneci sentado enquanto ela comandava a cena, observando a apresentação com crescente clareza. Essa mulher nunca amou meu filho. Ela tinha visto um vale-refeição, um estilo de vida, uma fortuna para herdar. E Jeffrey, o brilhante Jeffrey, percebeu isso tarde demais. Mas enquanto os parabéns continuavam e as taças de vinho tilintavam, Thompson chamou minha atenção novamente. Ele estava empacotando seus documentos, mas se movia lenta e deliberadamente, e quando nossos olhares se encontraram, ele fez um leve aceno em direção à cozinha. Há uma cláusula adicional, disse ele baixinho, suas palavras quase perdidas na celebração. Mas isso requer uma discussão em particular. Zela estava ocupada demais aceitando elogios para perceber. Mas eu ouvi, e pela primeira vez desde o início do funeral, algo que parecia quase esperança surgiu no meu peito. A leitura formal havia terminado. Mas, aparentemente, a coisa de verdade estava apenas começando. Os convidados saíram da sala de estar e foram para a área de jantar, atraídos pela elaborada refeição que Zela misteriosamente preparou. Taças de cristal refletiam a luz do entardecer que entrava pelas janelas altas, e a prataria brilhava nos lençóis brancos. Isso não foi feito em uma tarde. Foi orquestrado. Zela ergueu o copo bem alto, chamando a atenção como um maestro diante de uma orquestra. Para Jeffrey, que sempre cuidou daqueles que mais amava. A ironia não me passou despercebida, mesmo que tenha passado despercebida por todos. Ela tinha acabado de herdar $25 milhões, enquanto eu ganhei uma caixa de ferramentas e algumas fotos de família.
A definição de Jeffrey sobre aqueles que ele mais amava aparentemente tinha algumas nuances interessantes. Este vinho é excepcional, comentou o Dr. Miller, agitando o líquido Bordeaux. De que safra é esta, Zella? Bordeaux 2012. Jeffrey sempre disse que a vida é curta demais para vinho barato. Ela se movia pela sala com uma graça fluida, bancando a anfitriã como se tivesse nascido rica. Eu queria que os amigos dele se lembrassem daquele dia com carinho. A senhora Henderson aceitou um delicado copo de cristal, estudando Zella com renovado interesse. Você conseguiu preparar tudo isso hoje. Depois do funeral e tudo mais, quando você ama alguém, você encontra forças. O sorriso da Zella era perfeito para a câmera. Jeffrey gostaria que seus amigos celebrassem sua vida, não apenas lamentassem sua morte. Celebrar foi uma escolha interessante de palavra para uma recepção fúnebre. A maioria das pessoas chamava essas coisas de cerimônias memoriais, mas ela parecia determinada a reformular a morte de Jeffrey como seu triunfo pessoal. Sabe, disse ela, acomodando-se ao lado da senhora Henderson no sofá de veludo. Eu sempre quis modernizar este lugar antigo, talvez abrir algumas paredes, reformar a cozinha. A senhora Henderson ergueu as sobrancelhas ligeiramente. Mas é uma casa tão histórica, querida. Pertence à família Wells há 3 gerações. Bem, agora é minha família. A risada de Zella tilintou como o vidro quebrando. E, francamente, toda essa madeira escura e móveis pesados parecem tão monótonos. Estou pensando em cores claras, móveis contemporâneos. Talvez derrubar aquela parede entre a cozinha e a sala de jantar. Meus dedos ficaram brancos em volta da minha taça de vinho. Esta casa pertence à nossa família desde 1923. Meu avô construiu aquelas paredes com as próprias mãos, selecionou cada peça de moldura, planejou cada cômodo. Jeffrey nasceu no quarto de cima e deu seus primeiros passos naquele mesmo andar, mas ela viu sinais de dólar e oportunidades de design. Joe, do banco, inclinou-se para a frente com interesse profissional. Você vai ficar em Willow Creek por um longo prazo ou está pensando em se mudar? Os olhos de Zella brilharam como na manhã de Natal. Na verdade, estou pensando em vender e me mudar para algum lugar mais cosmopolita. Talvez Dallas ou até Nova York. A sala ficou em silêncio absoluto. Essas pessoas conheciam Jeffrey desde sempre, o viram construir seu negócio ali, criar empregos para seus filhos e apoiar instituições de caridade locais. A ideia de vender a casa da família para financiar a aventura urbana de Zella os atingiu como um balde de água fria. Jeffrey amava esta casa, eu disse baixinho. Ele nasceu aqui. Zella se virou para mim com uma surpresa teatral, como se tivesse esquecido que eu estava presente. Jeffrey está morto, Clyde. É hora de viver para os vivos, não acha? A máscara caiu completamente então. Nada mais de viúva em luto. Nada mais de anfitriã atenciosa. Apenas cálculos frios envoltos em roupas de grife. Além disso, ela continuou se aquecendo em seu tema. Qual o sentido de manter um museu quando você pode ter milhões em dinheiro? Eu poderia viajar, comprar uma cobertura, viver de verdade pela primeira vez em anos. Obi se aproximou de mim, seu rosto envelhecido, duro como granito. Eu podia senti-lo lutando contra a vontade de dizer algo que nos expulsaria. A senhora Henderson começou a arrumar a bolsa, visivelmente incomodada com o rumo que a conversa havia tomado. Bem, devo chegar em casa cedo amanhã. Outros seguiram seu exemplo, dando desculpas educadas e indo em direção à porta. Em 20 minutos, a recepção em memória de Jeffrey se dissipou como fumaça em uma tempestade de vento. Pessoas que pretendiam ficar a noite toda de repente se lembraram de obrigações urgentes. Permaneci na minha cadeira de canto, observando aquele êxodo com fascínio. Zella conseguiu alienar todo o círculo social de Jeffrey em uma noite. Essas pessoas vieram homenagear a memória do meu filho e, em vez disso, conseguiram um lugar na primeira fila para assistir à ganância da viúva dele. Às 8 horas, só Obi e eu havíamos permanecido. Zella estava parada na sala de jantar repentinamente silenciosa, examinando confusamente as taças de vinho abandonadas e os aperitivos pela metade. Bem, acho que as pessoas têm vidas ocupadas, disse ela. Mas a incerteza passou pelo seu rosto pela primeira vez no dia. Obi apertou meu ombro enquanto se dirigia para a porta. Me ligue se precisar de alguma coisa, velho amigo, e eu quero dizer qualquer coisa.
A porta da frente fechou com um baque forte, deixando Zéu e eu sozinhos na casa que foi meu lar por 3 anos. Ela se virou para mim com confiança renovada, claramente aliviada por abandonar a apresentação pública. Finalmente, ela disse, tirando os saltos caros. Agora podemos discutir sua situação direito. O som dos motores dos carros desapareceu na distância, deixando apenas o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Zéla andava pela cozinha como se tivesse vivido ali a vida toda, cantarolando alguma música que eu não reconheci enquanto empilhava pratos sujos com eficiência praticada. Bem, foi melhor do que eu esperava, ela disse, sem se dar ao trabalho de olhar para mim enquanto jogava os restos de aperitivos no triturador de lixo. Suas joias refletiam a luz do teto, brincos de diamante que provavelmente custavam mais do que a hipoteca mensal da maioria das pessoas. Sentei-me à mesa da cozinha, onde tomei café da manhã todos os dias durante 3 anos, assistindo a essa apresentação com crescente fascínio. A mulher se movia com total domínio, abrindo armários como se tivesse memorizado seu conteúdo e encontrando o melhor detergente de louça sem precisar procurar. Zéla, precisamos discutir o que acontece a seguir. Ela não se virou, apenas continuou a encher a máquina de lavar louça com precisão mecânica. O que acontece depois? É bem simples. Quando ela finalmente me encarou, sua expressão havia se transformado em algo mais duro, mais calculista. A máscara de viúva de luto desapareceu completamente, substituída por uma fria eficiência empresarial. Em seguida, você faz as malas e encontra outro lugar para morar. As palavras me atingiram como golpes físicos, mesmo eu já esperando por elas. Esta casa está na minha família há 4 gerações. Zéla era da sua família. Ela estalou o pano de prato com ênfase. Agora é legalmente meu. Jeffrey me deixou tudo. Lembra? Minhas mãos estavam espalmadas sobre a mesa de madeira gasta, firmes apesar do fogo queimando em meu peito. 3 gerações de Velsmin sentaram-se à mesma mesa, planejaram seus dias, compartilharam suas refeições e criaram seus filhos. Jeffrey me disse que você teria dificuldade em aceitar a realidade, continuou ela, encostada no balcão com os braços cruzados. Ele disse que você provavelmente esperaria morar aqui para sempre, como uma espécie de caso de caridade. Meu filho nunca me disse isso. Claro que não. A risada dela era cortante como o vidro quebrando. Ele foi educado demais para ferir seus sentimentos, mas me contou bastante. Ela se afastou do balcão e começou a andar de um lado para o outro na cozinha como uma advogada se dirigindo a um júri. Ele disse que você dependia dele há muito tempo e que não era saudável para um homem adulto precisar do apoio do filho na sua idade. Mentiras. Cada palavra era um veneno fabricado, mas proferido com tanta confiança que alguém que não conhecesse Jeffrey poderia acreditar. Olha, eu entendo. Mudanças são difíceis para idosos. Seu tom mudou para uma falsa simpatia. Mas você precisa entender algo fundamental aqui, agora eu sou legalmente dono desta casa, completamente. A escritura, a hipoteca, o IPTU, tudo. A escritura pode ter o nome de Jeffrey, mas esta terra pertencia ao meu avô antes mesmo de Jeffrey nascer. Seu avô não te deixou nada, não é? Ela parou de andar e me encarou diretamente. Encare os fatos, Clyde. Você é um caso de caridade que já não serve mais. A crueldade era de tirar o fôlego, mas o que mais me impressionou foi o quanto ela estava gostando daquilo. Não se tratava apenas de propriedade ou dinheiro. Ela saboreava minha aparente impotência como um bom vinho. Quero você fora daqui amanhã de manhã, disse ela, elevando a voz a cada palavra. E você levará apenas o que puder carregar. Nada de móveis, nem relíquias de família, nada que pertença a esta casa. Levantei-me lentamente, minha artrite tornando um movimento deliberado e cuidadoso. Amanhã de manhã, sim, e nem pense em tentar reivindicar que algo pertenceu originalmente à sua família. Eu tenho advogados, Clyde. Bons advogados. Eles vão te amarrar no tribunal até você morrer. Pela primeira vez desde o funeral de Jeffrey, senti algo que poderia ser um sorriso aparecendo no canto da minha boca. Como quiser, Zéla. A calma inesperada na minha voz pareceu pegá-la desprevenida. Ela estava se preparando para uma explosão, esperando raiva, lágrimas ou súplicas desesperadas. Em vez disso, recebeu uma aceitação silenciosa. Saímos da cozinha, passamos pela sala de jantar, passamos pela mesa de Morgan onde Jeffrey fazia sua lição de casa quando era menino e fomos para a sala de estar, onde retratos de família cobriam a lareira.
Zela me seguiu com energia predatória, claramente energizada pelo que ela viu como uma vitória completa. Tenho sido paciente com você, Clyde, mas minha paciência tem limites. Ela andou pela sala tocando os móveis possessivamente, o sofá antigo, as mesas laterais entalhadas, até mesmo o abajur de latão que pertencera à avó de Jeffrey. Este sofá, estas antiguidades, até aquele retrato de família feio. Agora é tudo meu. Jeffrey escolheu cada peça cuidadosamente, eu disse baixinho, lembrando como ele passou meses procurando a mesa de centro perfeita para combinar com a visão de decoração de sua mãe. O gosto de Jeffrey era tão ultrapassado quanto o seu. Os dedos dela deslizavam sobre as superfícies como se estivesse avaliando uma mercadoria. Estou pensando em um estilo minimalista moderno para o novo design, talvez escandinavo. Linhas limpas, cores claras, sem bagunça. Ela já estava apagando a memória de Jeffrey, planejando destruir tudo que conectava aquela casa à sua história. Eis o que vai acontecer, continuou ela, virando-se para mim com uma autoridade teatral. Você vai pegar suas roupas, seus remédios e ir embora. Nada mais lhe pertence. Para onde exatamente você espera que eu vá? Ela deu de ombros, num gesto casual e devastador. Não é problema meu. Centro de convivência para idosos, parque de trailers, talvez aquele seu amigo. Qual é o nome dele? Obi. Talvez ele deixe você dormir no celeiro dele. Tenho 65 anos, Zela. Morei neste condado a vida toda. Então você deveria ter planejado melhor a sua velhice. O sorriso dela era afiado como uma navalha. Talvez, se você tivesse sido um pai melhor, Jeffrey tivesse deixado algo substancial em vez de uma caixa de ferramentas enferrujadas. O ataque ao meu relacionamento com Jeffrey foi mais profundo do que qualquer outra coisa que ela disse. Mas antes que eu pudesse responder, ela estava apenas começando. Jeffrey era um bom filho. Amava a família. Chega. A palavra explodiu dela com uma violência assustadora. Estou farta de ouvir falar do Jeffrey, da sua família maravilhosa e das suas memórias preciosas. A máscara dela não escorregou simplesmente. Ela se estilhaçou completamente. Ele se foi. E sabe de uma coisa? Estou feliz. Ela gritava agora, com o cabelo cuidadosamente penteado se soltando, a maquiagem borrada de fúria. Agora posso finalmente viver sem fingir que me importo com esta cidade chata, com pessoas chatas e com tradições familiares chatas. A admissão pairava no ar como fumaça de uma fogueira. Ela nunca amara Jeffrey. Nunca amei nada na vida que ele construiu, na comunidade que ele serviu, na família que ele prezou. Saia da minha frente, ela rosnou, sua voz se transformando em puro veneno. Vá morrer em alguma sarjeta onde você pertence. Em vez da raiva que ela claramente esperava, senti algo próximo da paz tomar conta de mim. Como quiser, Zela. Os olhos dela se arregalaram de confusão. O quê? Você não vai discutir, implorar, fazer algum discurso patético sobre lealdade familiar? Não. Permiti-me um pequeno sorriso. Vou só pegar minhas coisas. Você está desistindo. Ela pareceu genuinamente surpresa com a minha calma aceitação. Respeito a sua vontade. Afinal, você é o dono legal desta casa. Por que você está sendo tão... Ela procurou a palavra tão agradável? Qual seria o sentido de brigar? Comecei a andar em direção à escada, movendo-me com dignidade deliberada. Você deixou sua posição bem clara. Ela permaneceu na sala, me observando com desconfiança e confusão. Essa não era a reação que ela esperava ou queria. Esmagar alguém só era satisfatório se a pessoa reagisse. Vou precisar de uma hora para arrumar o essencial, eu disse do pé da escada. Leve o que couber em 2 malas. É isso. Parece justo. Subi as escadas lentamente, sentindo seus olhos cravados em minhas costas. No topo, parei e olhei para ela. Você vai ficar acordado para supervisionar? Eu estarei aqui. Não tente fazer nada inteligente. Dei uma risadinha, genuinamente divertida. Na minha idade, o que eu poderia tentar? Enquanto eu desaparecia no corredor do andar de cima, ouvia-a andando de um lado para o outro lá embaixo, seus saltos batendo contra o piso de madeira. Ela tinha conseguido tudo o que queria, mas algo na minha reação a incomodava. Ótimo.
Deixe-a pensar. Saí da casa dos Wells às 6 horas da manhã, dirigindo minha velha caminhonete Ford com tudo o que eu tinha embalado em 2 malas surradas. O sol estava surgindo no horizonte do Texas, pintando o céu com a cor de pêssegos frescos quando entrei no estacionamento da pousada na beira da estrada na Rota 35. 43 anos naquela mansão vitoriana, e tudo se resumiu a isso: um quarto de motel de 3,6x12, que cheirava a desinfetante industrial e cigarro velho. A colcha de poliéster parecia áspera sob minhas mãos enquanto eu estava sentado na beirada do colchão, olhando para minha única mala aberta. Tudo o que tenho agora: 3 mudas de roupa, meus remédios, a foto de Jeffrey na terceira série e o relógio de bolso que pertenceu ao meu pai. Não havia muito o que mostrar após 65 anos de vida, mas teria que ser o suficiente. Caminhões de 18 rodas passavam ruidosamente pela rodovia, sacudindo as paredes finas. O trânsito da manhã estava aumentando, as pessoas indo para o trabalho, fazendo recados, vivendo suas vidas normalmente, enquanto a minha tinha virado de cabeça para baixo no espaço de 24 horas. Jeffrey, eu disse à sua fotografia, espero que você soubesse que esse dia poderia chegar. A cafeteira do motel começou a funcionar, enchendo o pequeno quarto com o aroma de pó barato e água dura. Sentei-me na pequena mesa perto da janela, observando o trânsito fluir enquanto revisava metodicamente minha situação. Sem teto aos 65 anos. Sem renda além da previdência social. Sem família, exceto uma mulher que me disse para morrer na sarjeta. Mas algo me incomodava. Estava me incomodando desde a leitura do testamento de ontem. O olhar significativo de Jasper Thompson ao mencionar aquela cláusula adicional. O jeito como ele acenou com a cabeça em direção à cozinha durante toda a comemoração. Seu comportamento profissional, escondendo algo que parecia quase antecipação. Jeffrey foi o homem mais inteligente que já conheci, construiu um império do nada, superou concorrentes 2 vezes maiores que ele, sempre estava 3 passos à frente de todos os outros. Seria realmente possível que ele deixasse seu pai indefeso diante de uma mulher em quem ele passou a desconfiar? Encontrei o cartão de visita de Thompson na minha carteira e disquei o número do seu escritório. Minhas mãos estavam firmes, o propósito substituindo a dor e a confusão que turvavam meus pensamentos. Serviços Jurídicos Thompson. Quem fala é o Jasper. Jasper, aqui é o Clyde Wells. Preciso falar com você. Seu tom mudou imediatamente. Preocupação substituindo a cortesia profissional. Clyde, onde você está? Ouvi dizer que a Zella insistiu para você sair de casa imediatamente. Ela me expulsou ontem à noite. Disse-me para ir morrer num monte de lixo, entre outras coisas. Respiração ofegante do outro lado da linha. Ela disse: o quê? Você mencionou uma cláusula adicional no testamento de Jeffrey ontem. Acho que está na hora de discutirmos isso. A pausa se estendeu tanto que me perguntei se tínhamos sido desconectados. Então a voz de Thompson retornou, carregada de algo que soava notavelmente como alívio. Sim, definitivamente está na hora. Você pode me ver hoje de manhã? Pode vir ao meu escritório, digamos, 10 horas. Estou na beira da estrada na Rota 35. Consigo chegar lá em 20 minutos. Clyde. A voz de Thompson carregava um peso que eu não conseguia identificar. Traga tudo o que Zeala lhe disse ontem à noite. Cada palavra cruel, cada ameaça, cada insulto. Escreva se precisar. Por quê? Que diferença faz agora? Por que Jeffrey previu exatamente essa situação? A satisfação coloriu suas palavras agora. Seu filho era ainda mais inteligente do que você imaginava. Meu pulso acelerou. Como assim? 10 horas em ponto. Clyde, talvez você queira trazer uma muda de roupa para a cidade. Algo legal para quando formos visitar a Zella. A linha caiu, me deixando olhando para o telefone com a primeira esperança real que senti desde o diagnóstico do Jeffrey. O que quer que meu filho tivesse planejado, qualquer proteção que ele tivesse incluído em seu testamento, estava prestes a ser revelado. Tomei banho, vesti minha camisa mais limpa e me preparei para descobrir o quanto Jeffrey conhecia a mulher com quem se casou. Cheguei ao escritório de Thompson exatamente às 10 horas, estacionando minha velha picape ao lado de seu sedã familiar.
O centro de Willow Creek parecia o mesmo de sempre, com fachadas de tijolos, bandeiras americanas penduradas frouxas no ar parado da manhã, pessoas cuidando de seus negócios de terça-feira como se o mundo não tivesse mudado sob meus pés. O escritório de Thompson ocupava o segundo andar do antigo prédio da loja. Paredes revestidas de madeira, forradas com livros de direito e fotos de família. O retrato de Jeffrey estava pendurado atrás da mesa, uma foto formal de quando ele ganhou o prêmio de líder empresarial do condado, 3 anos atrás. Clyde, você parece cansado. Thompson se levantou da mesa, com uma preocupação genuína estampada no rosto envelhecido. Como você está se saindo naquele motel? Já fiquei em acomodações melhores, mas estou me virando. Sentei-me na cadeira de couro em frente à sua mesa, notando como ele parecia quase energizado, apesar da hora tão cedo. Você parece quase satisfeito com alguma coisa, Jasper. O sorriso dele estava mais largo do que eu vira desde o diagnóstico de Jeffrey. Clyde, me diga. Você ouviu atentamente cada palavra da leitura do testamento ontem? Como assim? Zela ficou com tudo. A casa, o dinheiro, o negócio. Peguei as ferramentas antigas do Jeffrey e algumas fotos. É o que todo mundo acha que ouviu. Thompson foi até o cofre do escritório, girando a fechadura de combinação com deficiência prática. Mas às vezes as palavras mais importantes são aquelas às quais as pessoas não prestam atenção. Ele retirou uma pasta grossa de papel pardo, manuseando-a como uma carga preciosa. Seu filho era muito mais inteligente do que Zela jamais imaginara. Meu pulso acelerou quando ele colocou o testamento completo sobre a mesa. As páginas se abriram como um roteiro para a salvação. Jasper, o que você não está me contando? Jeffrey sabia exatamente com que tipo de pessoa ele tinha se casado. O dedo de Thompson percorreu o texto até o final da página 3. Veja aqui. Seção 15b. As letras miúdas que ninguém viu. Inclinei-me para a frente, semicerrando os olhos para o texto jurídico. As palavras foram se consolidando lentamente, quando as entendi, meu coração quase parou. Leia em voz alta, Clyde. A casa e os bens financeiros serão transferidos para minha esposa Zela Marie Wells. Fiz uma pausa, processando a próxima frase. Com a condição de que ela forneça cuidados adequados e moradia digna para meu pai, Clyde Samuel Wells, até sua morte natural. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de mesa de Thompson. Continue lendo, ele disse baixinho. Caso esta condição seja violada por meio de despejo, abuso verbal ou falha em fornecer tratamento respeitoso, toda a herança deverá reverter imediatamente para a Jeffrey Wells Cancer Research Foundation. Minhas mãos tremiam agora. Jasper, ela me expulsou. Ela me mandou morrer num monte de lixo. Eu sei que sim. A satisfação dele era inconfundível, pois Jeffrey previu exatamente esse cenário. Como você poderia saber o que ela me disse? Porque seu filho me instruiu a monitorar a situação de perto. Ele me disse, papai vai precisar de proteção, e eu não estarei lá para fornecê-la. Thompson apresentou outro documento, uma folha de definição legal. O testamento define especificamente o cuidado adequado como moradia digna, tratamento respeitoso e consideração familiar. Zela violou todas as 3 condições em 36 horas. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Tristeza, alívio e orgulho avassalador pela sabedoria do meu filho, tudo misturado. Jeffrey sabia que ela faria isso comigo. Ele te amava mais do que o próprio conforto, Clyde. Ele disse, papai merece mais do que eu posso dar a ele enquanto estou lutando contra o câncer, mas posso garantir que ele receba o que precisa depois que eu partir. A magnitude disso me atingiu como um golpe físico. Enquanto lutava pela própria vida, Jeffrey também lutava pela minha. Ele percebeu a atuação de Zela, antecipou sua crueldade e construiu proteção legal ao meu redor como uma fortaleza. O que acontece agora? Perguntei, enxugando os olhos com o lenço que carreguei por 40 anos. Thompson já estava reunindo os documentos oficiais, carimbando os documentos com seu selo notarial. Agora, informamos a Sra. Wells sobre sua situação legal. A herança é nula e sem efeito desde ontem à noite. Quando contamos a ela? Esta tarde. Você está pronto para enfrentá-la novamente? Endireito os ombros, sentindo a força retornar pela primeira vez em dias. O amor de Jeffrey ainda estava me protegendo, ainda lutando por mim, mesmo depois do túmulo.
Mais preparado do que eu estive desde que todo esse pesadelo começou. Thompson e eu passamos a hora do almoço preparando cópias do testamento completo e dos documentos legais de transferência. Às 3 horas, estávamos dirigindo em direção à casa da família Wells em seu sedã, com os documentos oficiais organizados em pastas de papel manilha no banco de trás. A casa vitoriana parecia diferente quando entramos na entrada circular. Talvez porque agora eu soubesse que ela não pertencia realmente a Zella. Nunca lhe pertenceu, apesar do que a leitura abreviada do testamento de ontem havia sugerido. Thompson tocou a campainha enquanto eu estava um pouco atrás dele, segurando a pasta de documentos. O som de saltos batendo no piso de madeira anunciou a aproximação de Zella. Não estou esperando ninguém, gritou ela do outro lado da porta. Quando o show foi inaugurado, ela apareceu com roupas casuais, jeans de grife e uma blusa de seda, com o cabelo preso em rolos, como se estivesse se preparando para uma saída à noite. A visão de mim parada no que ela considerava ser a sua porta despertou uma fúria imediata. O que você está fazendo aqui? Eu te disse para nunca mais voltar para esta casa. Zella, trouxemos algo interessante para você, eu disse calmamente. Thompson deu um passo à frente com autoridade profissional. Senhora Wells, precisamos discutir o testamento do seu marido. Há alguns aspectos que a senhora pode ter deixado passar. O testamento foi lido ontem. Está tudo resolvido. Vocês dois estão invadindo minha propriedade. Na verdade, senhora, talvez seja melhor revisar o documento completo antes de fazer essa afirmação. Thompson estendeu a cópia oficial para ela. Várias páginas, papel timbrado, selos em relevo, documentação legal claramente autêntica, ela o pegou desconfiada. O que é isso? A versão completa do testamento de Jeffrey, respondi. Não a leitura abreviada que você ouviu ontem. Zella examinou as 2 primeiras páginas, reconhecendo o texto familiar sobre doações de caridade e itens pessoais. Sua confusão aumentou à medida que ela encontrava tudo que correspondia à sua memória. Parece igual ao que você leu antes. Continue lendo, disse Thompson calmamente. Página 3, seção 15b. Observei seu rosto cuidadosamente enquanto ela encontrava a seção, observei sua expressão mudar de confusão para descrença e depois para algo próximo ao pânico. Suas mãos começaram a tremer ao ler a cláusula de proteção de Jeffrey. Isso é falso, gritou ela, com saliva saindo da boca. Essa cláusula não estava no testamento original. Ontem você não ouviu a leitura completa, eu disse. Você estava muito ocupado planejando sua celebração. Você falsificou isso. Você adicionou esta seção depois que Jeffrey morreu. A voz de Thompson permaneceu profissionalmente calma. Senhora, garanto que este documento é totalmente autêntico. O original está no cofre do meu escritório, com testemunhas e autenticado em cartório, de acordo com a lei estadual do Texas. Quero ver o original. Isto é fraude. Isto é impossível. Ela examinou cada página freneticamente, procurando sinais de adulteração, alterações, qualquer coisa que justificasse seu desespero. Mas Thompson era meticuloso. Cada selo era autêntico, cada assinatura verificada, cada detalhe legal impecável. Cuidados e moradia adequados para meu pai, ela leu em voz alta, sua voz caindo para um sussurro quando a realidade começou a penetrar seu choque. Você violou essa condição há aproximadamente 36 horas, Thompson informou a ela quando você despejou o Sr. Wells e disse a ele para citar, morrer em um monte de lixo. Isso não pode ser legal. Deve haver algum engano, alguma brecha. Dei um passo à frente, sentindo a presença de Jeffrey como uma mão quente no meu ombro. Sem dúvida, Zella. Meu filho sabia exatamente quem você era. Ela olhou de Thompson para mim, e a compreensão finalmente surgiu naqueles olhos azuis e frios. O cálculo, o planejamento, a armadilha legal. Tudo havia sido armado meses antes da morte de Jeffrey. Ele planejou isso, ela sussurrou. Ele realmente planejou tudo isso. Talvez devêssemos discutir as implicações legais lá dentro, sugeriu Thompson. Afinal, este é um bairro. Zella assentiu mecanicamente, afastando-se da porta. Sim. Sim. Entre. Ao cruzarmos a porta do que havia sido minha casa por 3 anos, não pude deixar de observar o quão rápido a dinâmica de poder havia mudado. Ontem, Zella era a justa proprietária.
Hoje, ela estava prestes a descobrir que a propriedade era muito mais complicada do que ela imaginava. Nós nos reunimos na mesma sala de estar onde ocorreu a leitura do testamento de ontem, mas tudo parecia diferente agora. Zela desabou na poltrona que ela havia reivindicado como seu trono, enquanto Thompson e eu nos posicionamos perto da fotografia de Jeffrey na lareira. Senhora Wells, de acordo com a seção 15b do testamento de seu marido, você violou as condições de herança. A voz de Thompson carregava o peso da finalidade jurídica. Todo o patrimônio, a casa e os bens monetários agora são transferidos para a Fundação Jeffrey Wells para a pesquisa do câncer. Isso não pode estar acontecendo. A voz de Zela era quase um sussurro, com as mãos cobrindo o rosto. Isso não pode estar acontecendo. Ao despejar o Sr. Wells e mandá-lo morrer em um monte de lixo, você anulou seu direito à herança. O testamento exige especificamente tratamento digno e moradia respeitosa. Mas não foi isso que eu quis dizer literalmente. Eu só estava com raiva. As pessoas dizem coisas quando estão com raiva. Thompson consultou suas notas legais. O documento especifica que abuso verbal constitui motivo para a perda de herança. A intenção é irrelevante sob a lei do Texas. Acomodei-me na poltrona reclinável favorita de Jeffrey, a cadeira de couro onde ele passará seus últimos meses, fraco demais para trabalhar devido aos tratamentos. A ironia não me passou despercebida. Ontem eu estava sem teto. Hoje eu estava em casa. Agora precisamos discutir como vamos morar, eu disse baixinho. Zela olhou para cima, confusa e desesperada. Como assim? Esta ainda é a casa da família Wells. Sempre foi. Apontei para os retratos de família enfeitando a lareira. A fundação concordou em me deixar ficar como residente permanente. Thompson assentiu, confirmando. O Sr. Wells recebeu direitos de residência vitalícia como parte da transferência da herança. Você também pode ficar, Zela, mas sob as minhas regras agora. O quê? Que tipo de regras? Sua voz era baixa. Respeito derrotado. Decência humana básica e nunca mais sugerir que alguém deva morrer em um monte de lixo. Mantive o tom de voz calmo, sem intenção de vingança, a mesma cortesia que eu teria demonstrado a você. E se eu me desculpar? O desespero transparecia em sua voz. E se eu retirar tudo o que disse? A violação legal já ocorreu, explicou Thompson. A transferência da herança é irreversível segundo os termos do testamento. Inclinei-me para a frente, observando a mulher que tentou me destruir menos de 48 horas antes. Jeffrey sabia que esse dia chegaria. Ele protegeu nós dois. Nós dois. Você ganha um teto sobre a cabeça e dignidade. Eu recebo o mesmo. A fundação fornece auxílio moradia para ambos os residentes. Toquei delicadamente na fotografia de Jeffrey. Meu filho era mais sábio do que qualquer um de nós imaginava. Perdi tudo. O sussurro de Zela estava quebrado, derrotado. Tudo o que planejei, tudo o que sonhei. Você perdeu tudo o que tentou roubar, corrigi. Há uma diferença. Thompson empacotou seus documentos com eficiência, e a satisfação profissional era evidente em seus movimentos. Apresentarei os documentos de transferência amanhã de manhã. A fundação assume a propriedade legal até sexta-feira. Jeffrey me deu algo mais valioso que dinheiro, eu disse, endireitando a fotografia do meu filho na mesa lateral. Zela olhou para cima. O que isso quer dizer? Justiça e a certeza de que ele realmente me amava. Minha voz embargou um pouco. Ele me disse no hospital, pai, eu cuidei de você. Não entendi o que ele quis dizer naquele momento. Seu filho passou meses elaborando essa proteção, acrescentou Thompson. Ele previu exatamente o que poderia acontecer e criou salvaguardas legais em torno disso. Enquanto Thompson se preparava para partir, senti uma profunda sensação de realização. O amor de Jeffrey transcendeu a própria morte, estendendo-se por meio de documentos legais para me proteger quando eu mais precisei. Zela, vocês podem ficar, desde que sigam as regras da casa, eu disse enquanto Thompson pegava sua maleta. Trate as pessoas com respeito. Contribua para a família pacificamente. Lembre-se de que está é uma casa, não um hotel, ela assentiu, entorpecida. Que escolha eu tenho? A mesma escolha que você me deu há 2 dias. Mas eu não sou você.
Thompson apertou minha mão na porta da frente. Justiça foi feita, Clyde. Jeffrey ficaria orgulhoso. Quando o carro dele partiu, voltei para a sala de estar, onde Zeala estava sentado, olhando para a parede. Pela primeira vez desde a morte de Jeffrey, estávamos sozinhos como iguais, duas pessoas dependentes da mesma instituição de caridade, vivendo sob o mesmo teto, unidos por circunstâncias que nenhum de nós podia mudar. Vamos encontrar um jeito de vivermos juntos com respeito, eu disse. Desculpe, ela sussurrou sobre o que eu disse sobre tudo. Desculpe é um começo. Respeito é o que importa daqui para frente. O relógio de pêndulo no corredor bateu 4 horas, marcando o tempo em uma casa que agora não pertencia a nenhum de nós, mas a nós dois. O presente final de Jeffrey não foi a justiça. Foi a possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que não a mereciam. Lá fora, a luz da tarde do Texas entrava pelas janelas que minha falecida esposa havia escolhido, iluminando fotografias de família que permaneceriam nestas paredes muito depois que Zell e eu tivéssemos partido. A casa da família Wells perduraria, protegida por um amor que ia além do túmulo. Algumas vitórias valem a pena esperar. Se você gostou desta história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda.